Olá, meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar a parte 2 da aula 19 do curso de Matemática, função de segundo grau. Bom, aqui tem duas parábolas, portanto, duas funções de segundo grau, em que aqui o A é negativo, portanto, o A aqui é negativo, e aqui o A é positivo, portanto, o A aqui é positivo. Se o A é negativo, ele tem um ponto máximo. Esse ponto máximo é dado pelo o x do vértice e o y do vértice. Então aqui vai ter x do vértice e y do vértice. Então esse ponto aqui vai ser quando o y for máximo. É o ponto máximo da parábola. Como que a gente calcula o x do vértice e o y do vértice? Bom, na função do segundo grau, que o A é negativo, você tem um ponto máximo. Portanto, você tem um y máximo. Já para a função de segundo grau, em que o A é positivo, você tem um ponto mínimo. Um ponto mínimo. Aqui é um ponto mínimo. Então, aqui é o y do vértice e aqui é o x do vértice. Para que isso é importante? Porque tem algumas questões que perguntam exatamente o ponto máximo e o ponto mínimo. Então, o y do vértice e o x do vértice. Como que a gente calcula o x do vértice? Bom, o x do vértice, ele é menos b sobre 2a. E o y do vértice, ele é menos delta sobre 4a. Então, se ele te der a função do segundo grau, você sabe o x do vértice e o y do vértice aplicando essa forma. Essa forma você tem que decorar o y do vértice e o x do vértice. Mas eu vou ensinar de uma maneira usando a derivada da função do segundo grau. Perceba, ele pede para determine o vértice da parábola descrita por y igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Bom, se ele quer o x e o y, ele quer o vértice, ele quer o x e o y do vértice, ele quer o x e o y da máximo e mínimo, a gente consegue fazer pela fórmula. Vamos achar primeiro o delta. O delta vai ser b ao quadrado menos 4ac. Então, o delta vai ser b ao quadrado menos 4 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c. Então, o delta eu tenho o quê? 16, porque menos 4 vezes menos 4 é 16, menos 4, 8, 12, que aqui dá 4. Então, você tem que o delta é maior que zero, você tem duas raízes com a aula anterior. Ok. Se você tem um delta, você já tem o y do vértice. Porque y do vértice vai ser menos o delta, menos 4, dividido por 4 vezes o a, que é 1. Então, você tem que o y do vértice vai ser menos 1. Porque menos 4 dividido por 4, menos 1. Então, o y do vértice vai ser aqui, ó. Se está aqui menos 1, ele vai chegar aqui. Agora, quem é o x do vértice? Vamos encontrar o x do vértice. O x do vértice vai ser igual a menos b, então é menos 4, dividido por 2 vezes 1, 2 vezes o a. Então, você tem 4 dividido por 2, então é 2. Então, aqui está o 1 e aqui está o 2. Ó. Então, essa parábola, como é positiva, ela tem uma concavidade para cima, ok? E ela toca no eixo, no 3 aqui, ó, porque o c é o 3. Então, 1, 2, 3. Então, ela toca aqui, ó. Ela vem assim, ó. Ela vem e faz isso, ó. É 2, então ela tá aqui, ó. O ponto mínimo dela é esse, ó. Aqui, com menos 1 do y do vértice e o x do vértice. Então, ela toca no 3, vai até aqui e sobe depois. Ela tem duas raízes. Então, aqui é o ponto mínimo. Ponto mínimo, ok? Então, aqui é o x do vértice. Então, o 2 é o x do vértice.
e o menos 1 é o y do vértice. E aqui é o ponto mínimo. O ponto mínimo é 2 e menos 1. É assim que você constrói uma parábola de função de segundo grau. Se você não quiser decorar estas duas fórmulas, eu vou te ensinar uma maneira de você encontrar o x do vértice, e depois que você encontra o x do vértice, você substitui na função de segundo grau e acha o y do vértice. Como que eu vou fazer isso? Vou apagar isso aqui tudo e vou te explicar. Bom, se você tem a função de segundo grau, se ele te dá a função do segundo grau, ele te deu a função do segundo grau, x ao quadrado menos 4x mais 3. Como que você tem o x do vértice primeiramente? Você faz a derivada. O que você faz? Você pega esse 2 e eleva ele para frente do x. Então vai ficar 2x menos 4. E você iguala isso a zero. Menos 4 igual a zero. Então você tem que o x vai ser 4 dividido por 2. Então 2. Ó, esse aqui é o x do vértice. O mesmo que eu encontrei aqui, ó. X do vértice igual a 2. Agora, se você tem o x do vértice, se você tem um ponto mínimo dessa função, você tem o y. Por quê? Porque o y do vértice vai ser o ponto em que está o x do vértice. Esse aqui é o domínio, vai gerar uma imagem. O domínio, que é o x do vértice, vai gerar a imagem y do vértice. Então, você pega x ao quadrado mais 4, menos 4x mais 3. Então, você substitui esse x na função. Se você tem um domínio, você vai gerar uma imagem. Essa imagem vai ser o y do vértice. Então, o y do vértice vai ser 2 ao quadrado menos 4 vezes 2 mais 3. Y do vértice, portanto, vai ser 4 menos 8 mais 3. Y do vértice vai ser menos 4 mais 3. Y do vértice vai ser menos 1. Exatamente como a gente achou aqui. Então, você deriva. Você pega o 2, bota para frente, menos 4 igual a zero. Você vai achar o x do vértice, então você vai achar o domínio. Se você tem o domínio, você tem a imagem, que vai ser o y do vértice. E aqui você encontra. Ou você decora a fórmula, ou você faz desse jeito. Eu acho, particularmente, esse jeito muito mais fácil e não precisa ficar decorando mais uma fórmula. Ok? A gente construiu esse gráfico e a gente teve a parábola, né? A gente construiu uma parábola. Ok? Agora, eu vou falar da fórmula fatorada da função do segundo grau. Espero que você tenha copiado tudo aí. E vai ser a fórmula fatorada. O que é a fórmula fatorada? Vamos lá. Fórmula fatorada. Bom, como que você tem a fórmula fatorada? Digamos que o enunciado te dê o gráfico. Ele te dá o gráfico. E nesse gráfico, ele já te dá os valores das duas raízes. No gráfico, ele vai te dar o gráfico na questão e você já tem as duas raízes. E ele pede para você a função do segundo grau com as duas raízes já. Ele já te deu as duas raízes. Se você tem as duas raízes, por exemplo, x1 e x2, você consegue achar a função do segundo grau usando a fórmula fatorada, que é y igual a A multiplicado com x menos x1 multiplicado por x menos x2. Então, isso aqui, ó, você só usa se você souber as duas raízes do gráfico. Porque se você souber as duas raízes do gráfico, você vai saber automaticamente a função do segundo grau. Vamos fazer um exemplo aqui para essa questão. Vamos achar as duas raízes e vamos ver se a gente vai encontrar a mesma função do segundo grau. Perceba. Vamos lá. Y é igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Como que vai ser as duas raízes? Você primeiro calcula o delta, b ao quadrado, menos 4 vezes AC. Então você tem que o b vai ser menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 3. Você tem que 16 menos 4, 8, 12. Então você tem 4. Ok. Se você tem o delta, agora você consegue botar na expressão de achar o x1 e o x2.
Então, o x, as raízes vai ser... A gente sabe que a raiz vai ser duas raízes diferentes, porque o delta é maior que zero. Então, o x1 e o x2, x2 vai ser... Primeiro, deixa eu botar o x, vai ser menos b, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2 vezes o a. Então, o x1 vai ser menos b, mais a raiz de 4 sobre 2 vezes 1. E o x2 vai ser menos b, menos a raiz de 4, dividido por 2 vezes 1. Qual é o valor do primeiro? Então, o primeiro vai ser... Não sei se vai dar aqui. Deixa eu botar mais para o lado. Deixa eu botar para cá. O x1 vai ser menos b mais a raiz de delta dividido por 2a. E o x2 vai ser menos o b menos a raiz de delta dividido por 2 vezes 1. Então isso aqui vai ser menos 4 mais 2, que isso aqui é 4, né? O delta é 4, como a gente encontrou aqui. Dividido por 2 vezes 1. Então, menos com menos dá mais, 4 mais 2 dividido por 2. Isso aqui vai dar 6 dividido por 2, dá 3. A primeira raiz, então, é 3. Vamos ver a segunda. Menos 4 menos 2, que é o delta. O delta aqui é 4. Então, a raiz de 4 é 2, dividido por 2 vezes 1. Então, você tem que menos com menos dá mais 4, menos 2, dividido por 2. Então, você tem que mais com menos vai dar um número positivo, 2 dividido por 2, que dá 1. Ok, você achou as duas raízes. Achando as duas raízes, você coloca no gráfico. Como isso aqui é menor, aqui vai ser 1 e aqui vai ser... só deixa eu arrumar a parábola, né? A parábola vai ter a concavidade voltada para... A parábola vai ter a concavidade voltada para cima, né? Não podemos esquecer que o A é positivo, então a parábola ela é voltada para cima. Vamos fazer esse gráfico aqui. Então ela é assim, ela tem uma parábola voltada para cima e ela toca no ponto 3. Então digamos que ela faz isso, ó. Ela toca no ponto 1. Deixa eu fazer aqui. Ela vai fazer isso, né? E aqui é o ponto 1 e aqui é o ponto 3, ok? Você achou que o... Não, de novo, fiz errado. Ela tem uma concavidade voltada para baixo. Então, ela faz isso, ó. Aqui é o ponto 3, que é o C. Aqui vai ser o ponto 1, que é a primeira raiz, e aqui vai ser o ponto 3, que é a segunda raiz. A gente achou o x do vértice sendo 2 e o y do vértice sendo menos 1. Isso aqui é a construção, isso aqui ele vai te dar, por exemplo. Ao te dar isso, você achou as raízes, agora você consegue chegar até aqui. Como? Você vai chegar até essa raiz, com esse gráfico, fazendo a fórmula fatorada. E como que é a fórmula fatorada? Vamos fazer a fórmula fatorada. A fórmula fatorada é dada como y igual a x menos x1, x menos x2. Quando você faz isso, você tem que y vai ser igual a x menos 1, x menos 3. Então você tem que y é igual a x vezes x ao quadrado, menos 3x, menos x, menos com menos, mais 3. Então você tem que y vai ser igual a x ao quadrado, menos com menos, conserva o sinal e soma, 4x, mais 3. Então você só precisa saber quem é o a. Se você tem um ponto, você consegue encontrar o a. Por quê? Porque a partir daqui, ó, você só precisa saber quem é o a. Se você tem um ponto, esse ponto aqui é o 2 e o menos 1. Então você aplica nessa forma. Aqui é menos 1, vai ser igual a A vezes o 2 ao quadrado, menos o 4 vezes 2, mais 3. Então o A vai ser igual a menos 1, dividido por... Vamos resolver isso aqui primeiro. 1. Isso aqui vai ser igual a 4
menos 8 mais 3. Então você vai ter que menos 1 vai ser A vezes 4 menos 4 mais 3. Então isso aqui vai ser o A, vai ser igual a menos 1 dividido por... Isso aqui vai dar menos 1 também. Então o A é 1. Com o A1, você vai lá e coloca aqui, ó. Você volta para a fórmula, né? Y vai ser igual a 1 vezes x ao quadrado menos 4x mais 3. Então você tem que essa raiz vai ser igual a y, quer dizer, essa parábola vai ter uma função de segundo grau dada como x ao quadrado menos 4x mais 3. Exatamente essa daqui, ó. Cheguei na mesma fórmula usando a fórmula fatorada. O que você tem que fazer? Se ele te dá as duas raízes, você encontra diretamente a função de segundo grau. Se ele não te deu as raízes, você calcula as raízes e coloca aqui depois. Mas, geralmente, quando ele pede para você usar a fórmula fatorada, ele já te dá as raízes. Ele te dando as raízes, você já coloca direto já, ó. Você bota aqui y igual a x menos x1 vezes x2. Você encontra o A depois de um ponto. Você tem que ter um ponto no gráfico para encontrar o A. Depois você encontra o A, você acha a sua função do segundo grau. Então, toda vez que ele te dá um gráfico com as duas funções, ou com uma se o delta for igual a zero, você consegue encontrar a função do segundo grau a partir do gráfico, com o auxílio da fórmula fatorada. Ok? Então, a função de segundo grau tem todos esses mecanismos para você encontrar. Eu vou fazer um exemplo bastante interessante, que cobra exatamente esse ponto mínimo e esse ponto máximo. Por exemplo, vou tentar fazer de cabeça esse exemplo, mas tomara que dê certo. Ó, digamos que tem uma lanchonete, e essa lanchonete tem um preço de então ela tem um lucro, né? O que é o lucro? É a quantidade de produto multiplicado pelo preço. Então, digamos que ela tem um preço e quantidade. O preço é, digamos que é R$10 o preço do sanduíche, sendo uma quantidade. Quando ela diminui em 1, ela aumenta a quantidade em 4. Então, se ela diminui R$1, ela aumenta a quantidade de venda em 4 unidades. Então, se ela diminui R$2 aqui em reais, e aqui em quantidade de unidades. Se ela diminui 2, ela vai aumentar em 8. Então, isso chega até 10 a menos x. E aqui vai ser 1 mais x. Então, ele quer saber qual vai ser o lucro máximo. Qual vai ser o desconto máximo, o maior desconto para ter o lucro máximo, para ter a maior quantidade de vendas. Você sabe que o lucro é dado por quantidade, 1 mais x, vezes o preço, 10 menos x. Então você tem que o lucro, a função lucro, o lucro em função da quantidade, vai ser igual a 1 vezes 10 menos x, mais 10x, mais com menos x ao quadrado. Então a função lucro vai ser menos x ao quadrado, certo? Menos x ao quadrado, aqui tá certo? 10 menos x, 10x mais 10x menos x ao quadrado, certo? Aqui, distributivo. Então, menos x mais 9x mais 10. Essa vai ser a função. Bom, se você tem a função, você consegue achar o ponto máximo. Perceba que o x é o domínio. O que é o x? É a quantidade de produto, quantidade de desconto, né?
e o y vai ser o lucro. Então, se a concavidade é voltada para baixo, porque o x o A aqui é negativo, você tem que o gráfico vai ter uma concavidade para baixo, né? Então, a concavidade para baixo vai ter esse perfil aqui, ó, o lucro. Então, ele vai ter um lucro máximo com o desconto que ele te der no preço. Qual vai ser o desconto para que o lucro seja máximo? O que você tem que achar? Você tem que achar o x do vértice e o y do vértice. Como que você acha o x do vértice? Bom, você acha o x do vértice com aquela fórmula, mas sem fazer fórmula. Pega isso aqui, 2, ó, menos 2x mais 9 igual a 0. Então você tem que menos 2x vai ser 9 menos 9. Então você tem que o x vai ser menos 9 dividido por menos 2. Você corta, vai dar 4,5, né? 4,5. Quando ela tirar 4,50 do lanche, ela vai ter o lucro máximo. E aí ele pergunta, qual vai ser o valor do lanche para ter o lucro máximo? Você pega o 10 e subtrai 4,5. Você vai ter 5,5, né? 5,5 vai ser 5,50 vai ser o preço do sanduíche para que ela esteja o lucro máximo. Aí ele pode perguntar também, ele pergunta qual vai ser o valor que tem que retirar do sanduíche, qual vai ser o valor do sanduíche, e ele pode perguntar também qual vai ser o lucro quando ele retira esse valor, qual vai ser o lucro máximo. Se você tem o x do vértice, você consegue achar o y do vértice. Bom, se você tem o x do vértice, você consegue pegar o x do vértice e colocar no lucro. Então, o lucro máximo vai ser igual a menos 4,5 ao quadrado mais 9 vezes 4,5 mais 10. Então, o lucro máximo vai ser, aqui é menos, né? Então o x aqui vai ser positivo, vai ficar menos, beleza. Então 4,5, vamos fazer aqui, 4,5 vezes 4,5 vai dar 25. Aqui dá 25, aqui dá 20, 22, aqui dá 20, vai 2, 16, 17, 18. Então você tem que 5, 2, menos 20,25 mais 4,5 vezes 9. Aqui dá 45. 9 vezes 4, 36, 40. 1, mais 40,9 mais 10. Então você tem que o lucro máximo dessa loja vai ser menos 20,25 mais 50,90. Então aqui é menos e aqui é mais. Então você tem que 50, 90 menos 20,25. Aqui você corta 8, 10, 5, 6, 0, 3. Então o lucro máximo dela vai ser 30, aqui é o y do vértice, vai ser 30,65. Ok? Então, quando você diminui o preço, você aumenta a quantidade, né? Você aumenta a quantidade. Então, se você aumenta a quantidade, você vai ter um lucro maior. E ele pergunta exatamente qual vai ser o valor do sanduíche para que o lucro seja máximo, 5,50. Qual vai ser o lucro máximo? 30,65. Qual vai ser a redução do valor? 4,5. Era 10, teve uma redução de 4,5, ficou o valor do sanduíche de 5,50. Você pode usar as fórmulas? Pode, mas você fazendo a derivada é muito mais rápido e eficiente. Você acha o x do vértice, depois você acha o y do vértice. Ok? Até a próxima aula, deixa o like e compartilha. Tchau!